Então, boa noite para todo mundo. A gente está fazendo essas lives, né? Já há algum tempo, há um mês e pouco. Para quem não me conhece, eu sou o Alex e eu sou professor do Instituto Federal do Sudeste de Minas. E essa live também é parte integrante de um projeto de extensão, né? Um projeto de extensão que se chama Práticas Meditativas Mindfulness para a Promoção da Qualidade de Vida no contexto de enfrentamento à Covid. Né? Então, essa ação, essa live também tem esse contexto de um projeto de extensão. O Lama Digmi Lawan, ele é um colaborador externo, voluntário desse projeto de extensão. E então vocês também, de alguma forma, estão nos ajudando a difundir ações que podem ajudar as pessoas, né? Para que a gente possa promover um olhar também da prática meditativa que seja acolhedor, nesse tempo que é um tempo mais desafiador, um tempo mais difícil, né? Mas que a gente possa juntos praticar, possa juntos falar um pouco sobre o que é a meditação, sobre alguns aspectos da prática meditativa. Então a ideia é nós estarmos juntos realmente, né? E eu acho que isso conecta a gente, não só conecta no sentido literal, uma conexão virtual, mas muito mais do que isso, a gente vai se conectando como pessoas, né? A gente vai estando juntos. Isso daí é bem importante nesse momento, para a gente se irmanar um pouco, a gente está junto nesse momento que apresenta dificuldades, sem sombra de dúvida, mas que pode também trazer reflexões importantes e pode principalmente fazer com que a gente tenha um tempinho para praticar, né? Então a ideia muito do Ciência Contemplativa, né, com essas lives é isso, é a gente levar um pouco de temas, né, brevemente, não é algo que a gente queira encher muito vocês de conteúdo. Eu acho que isso é importante falar, cada um de nós tem talvez essa preocupação de que a nossa fala seja uma fala breve, e a gente prepara com muito, muito carinho os assuntos que são tratados, os temas que são tratados, e que eles possam, de alguma maneira, levar vocês a se voltarem para a prática. Essa eu acho que é a grande questão nossa, né? Como que esse tema vai ressoar na minha prática meditativa? Uma outra questão que eu queria falar com vocês é que esses temas, eles são temas que independentemente da pessoa estar começando a prática, ou então talvez ela tenha um pouquinho mais de experiência, esses temas eles são importantes e eles vão acabar ressoando de diferentes maneiras sempre, né? Mas vão acabar ressoando de uma maneira que possa fazer sentido para quem está logo no inicinho, quem nunca às vezes meditou, ou às vezes quem já tem alguma trajetória. Tá? Então a ideia é justamente essa, que vocês possam se conectar com esse tema, de onde vocês estão, talvez tendo conhecimento prévio, talvez não tendo esse conhecimento prévio. Não, isso não é nenhum empecilho para a gente poder praticar junto, tá? E poder ter essa conversa, né? Muito mais do que, isso não é uma palestra, não é um ensinamento, é mais uma conversa de alguns aspectos importantes que eu aprendi de grandes professores, dentre eles esse grande professor nosso, que é o Lama Digmi Lawan, e aí eu acho que é isso, a gente vai falar um pouco sobre isso. Na semana passada, nós falamos um pouquinho a respeito de alguns fatores mentais que podem ser benéficos, né, para a meditação. E hoje acaba que o tema de hoje ele é um pouco a continuação, né? Eu trouxe alguns elementos introdutórios para contextualizar para quem não estava na semana passada, mas ele também acaba dialogando bastante com aquilo que nós conversamos na semana passada, que vem a ser justamente isso: como eu posso alocar a minha mente, como eu posso alimentar a minha mente com fatores e com processos que podem me ajudar na prática meditativa, e outros que eu posso perceber que eles não vão ser tão benéficos para a minha prática. Então é muito isso. Na semana passada eu comentei, e eu acho que vale a pena muito reiterar isso com vocês, que a prática meditativa ela sempre vai estar embebida, sempre ela vai estar baseada na ideia da compaixão, né? Não é uma prática isolada, não é uma prática para o meu prazer, para a minha satisfação, para o meu autocentramento. Ao contrário, à medida que a gente vai
praticando, essa ideia de autocentramento, essa ideia de um eu isolado, ela acaba se enfraquecendo com a prática. Por quê? Porque eu vou percebendo como que a minha prática de perceber o meu sofrimento, ela vai se estendendo aos poucos às outras pessoas. Porque aí eu percebo, da mesma maneira que eu sofro, da mesma maneira que eu tenho dificuldades, a outra pessoa também tem. Então a prática não é uma prática narcisista, né? Uma prática autocentrada dentro de um eu fixo, assim, né? Eu que preciso da prática e eu estou me satisfazendo com a prática meditativa. Não é bem isso, né? Ao contrário, a gente vai, de certa maneira, desconfiando desse narcisismo, vai desconfiando dessa sustentação de eu, desse eu fixo, desse eu isolado das outras pessoas, porque a gente vai vendo que ele é frágil, né? E ele não se sustenta porque eu não posso simplesmente querer a minha satisfação, o fim do meu sofrimento, dos meus estados que me dão aflição, e o outro não tem essa mesma direção de se beneficiar com a prática, né? Então sempre tem esse olhar para mim, sobretudo, mas para o outro de uma maneira muito mais ampla também, tá bom? Então tudo que a gente disser aqui vai ter que passar um pouco por essa ideia da compaixão, né? Eu reconheço que eu tenho dificuldades, mas reconheço que essas dificuldades também são experimentadas por cada pessoa. E aí eu começo a ter uma conexão maior, né? Uma ligação maior, uma ligação mais simples e bonita de sustentar, né? Eu vou percebendo que as pessoas também têm dificuldades e aquilo vai me dando um movimento de tentar ajudar de alguma maneira, de tentar me conectar com essas pessoas. Então é um pouco essa ideia que eu estou falando nesse início sobre conexão. É essa conexão baseada, trabalhada por meio da compaixão também. E aí, gente, é bem interessante essa questão que a gente fala de meditação, que a meditação ela pode promover florescimento, né? Eu acho que todo mundo já escutou isso alguma vez. Eu tô olhando para baixo às vezes, eu falei com o pessoal que está no Zoom, na reunião do Zoom aqui, existem pessoas que estão acompanhando pelo Zoom e tem pessoas que estão acompanhando pelo Instagram do Ciência Contemplativa. Então eu pedi desculpa ao pessoal que está no Zoom, que está no meu computador e às vezes eu não olho muito para eles assim, aí eu tô me sentindo assim, eu quero olhar para eles de vez em quando também, e não só para quem está na live do Ciência Contemplativa. Então quando eu olhar para baixo é porque eu estou olhando para essas pessoas também, tá bom? Então assim, a gente sempre fala quando pensa em meditação, uma possibilidade de florescimento. Eu acredito que todo mundo já escutou isso, né? Todo mundo já pensou assim, quando eu começo a meditar, eu entro num processo de autoconhecimento, de um olhar mais profundo para a minha vida, de um olhar mais profundo para a realidade em que eu estou inserido, para um olhar de essa palavra que é muito importante hoje, que eu estou reiteradamente repetindo, essa ideia de conexão com o outro, com as outras pessoas, né? E isso sempre com esse olhar de criar florescimento para mim e criar florescimento para os outros, né? Só que muitas das vezes, gente, e aí eu acho muito importante falar isso para vocês, até por um pouco do que eu experimento, a gente não vê aquilo que impede o nosso florescimento. Muitas das vezes a gente tem essa ideia, não, eu quero florescer, eu quero estar bem, eu quero ter bem-estar, eu quero ter plenitude, né? Todo mundo, o Matthieu Ricard, um monge, do budismo tibetano, que eu gosto muito, eu tenho muitas obras dele, ele tem várias obras muito interessantes sobre prática meditativa para todas as pessoas, né? Apesar de ele falar desse lugar do budismo, ele fala uma coisa muito bonita, assim, né? E até meio cômica, assim. Ninguém acorda de manhã e fala assim, nossa, eu tô com uma vontade de sofrer hoje, tomara que dê tudo errado na minha vida. Ninguém faz isso. Ao contrário, todo dia que a gente levanta, de alguma maneira, nos vêm determinados pensamentos que o dia possa florescer, que eu possa ter bons encontros, boas relações, que projetos possam funcionar, que possam acontecer, não é? Então, assim, essa ideia de florescimento, ela acaba também perpassando todo ser humano, todo ser humano. Eu desejo de alguma maneira, e esse desejo é super legítimo, eu desejo bem-estar, eu desejo estar bem, eu desejo florescer, né? Cada um de nós. E o interessante, mas aí eu tenho muito essa ideia, assim, essa noção de que se a gente não começar a perceber aquilo que impede a gente de florescer,
a gente não consegue, talvez, ter esse processo natural de florescimento, né? Eu acredito, uma vez eu estava conversando com um grande amigo, um grande praticante, foi meu professor também, que é o Marcelo Oliveira, né? O Marcelo Oliveira é um cara muito querido, assim, que eu respeito muito, e ele fala, uma vez a gente estava conversando aqui em São João del Rei, a gente teve um encontro de várias pessoas, foi muito prazeroso, inclusive aqui em São João, e aí a gente estava conversando e falando assim, a pessoa que tem uma prática muito, muito sincera, várias pessoas que têm uma prática muito sincera, elas vão florescendo, muitas das vezes até sem saber tantos conceitos, né? Tantos temas e tantas informações a respeito de prática meditativa, né? E eu concordo plenamente, eu acho que isso é super possível. Mas eu entendo pela minha prática que eu preciso de compreender alguns aspectos daquilo que está me impedindo de florescer, e aí, consequentemente, eu vou trabalhando determinados hábitos, determinados padrões que me conduzem a estados que são mais aflitivos, né? Esse estado aflitivo, a emoção aflitiva, o veneno mental, são expressões que a gente acaba trazendo da tradição, né? Mas olha só que interessante, né? Até como linguista eu não posso me furtar de falar disso, né? As palavras, elas têm uma carga de significado, uma carga semântica interessante. Olha só, essas emoções, elas são aflitivas, segundo a tradição. Existem venenos mentais, né? Então olha só que interessante, a aflição e o veneno como presentes no nosso espaço mental, nos nossos processos mentais, né? E aí, eu também essa semana tive um prazer enorme assim, de conversar com um outro cara que foi também meu professor, mas já na área de linguística, que é o Ebert, é um cara que nossa, tem um amor fraterno assim, enorme. E a gente estava conversando, a gente falou, vamos conversar um pouquinho, né? Nesse tempo, já tem muito tempo que a gente tá sem conversar, vamos conversar um pouquinho. E a gente entrou numa conversa também, pelo WhatsApp mesmo, e a gente ficou 2 horas conversando, assim, e o tempo passou voando, assim. E aí eu estava conversando com ele sobre essa questão, né, de emoção aflitiva, do que impede florescimento e como a prática de meditação pode contribuir nesse processo de florescimento. Só que aí eu estava conversando com ele um dos caras que eu mais respeito assim, na linguística que eu conheço, eu estava falando com ele como que as expressões são bacanas da gente entender, né? A gente fala assim, a pessoa foi tomada pela raiva, né? Não tem uma liberdade assim. Quem é o agente é a raiva. A pessoa é tomada pela raiva. Aí uma outra expressão que eu tava conversando com ele, que é bem interessante de olhar, o ciúme o consumiu, não é assim? A pessoa foi consumida pelo ciúme. Não são expressões familiares para nós, assim, a gente não escuta isso muito, né? Então, olha só que interessante, a gente deixa de ter um caráter de liberdade. Nós não temos a liberdade quando essas emoções afloram e elas tomam conta desse espaço mental, da minha volição, da minha vontade, do meu olhar, né? Então eu aloco um olhar, eu vou direcionar um determinado olhar e esse olhar ele é muito voltado para um padrão, para um hábito que eu vou cultivando, né? Então a pessoa, por exemplo, se ela tem um ciúme muito forte e é óbvio que ela se familiariza com isso, ela cria conexões cerebrais com isso, não é isso? São sinapses realmente que são alimentadas. E aí nessas sinapses ela vai constantemente pensando sobre aquilo, e toda vez que a gente está pensando, a gente está ruminando alguma coisa, aquilo lá vai criando mais força no nosso espaço mental. Isso é muito fácil de perceber, né? É muito, muito familiar para todos nós. E aí, olha só, a pessoa vai naquela questão do ciúme e como que aquilo machuca, como que aquilo dói o ciúme em si, né? Então, acho que todo mundo talvez já tenha experimentado um pouco de ciúme, né? Então, a gente vê como que é uma emoção que dá aflição de fato. Ela dá uma sensação de veneno realmente, porque a gente não enxerga bem. A gente não consegue ter presença suficiente para perceber que esse ciúme ele coloca, por exemplo, medos na nossa mente que às vezes não existem, né? E aí vai vir o medo de abandono, vai vir o medo da traição, vai vir o medo de que a pessoa ache alguém mais interessante, né? É um pouco isso, assim. Então, na realidade, o ciúme, ele acaba realmente trazendo essa ideia de
de nos consumir. A gente vai gastando energia com aquilo, né? E às vezes, como eu falei, completamente distinta a realidade. Às vezes a pessoa está contigo e tudo bem, está tudo ok, só que você vai colocando determinadas propriedades para aquela relação e que vão te fazendo infeliz naquela relação, vão te fazendo sentir aflição, ansiedade, né? Então, é um pouco essas emoções a que eu estou me referindo. É um pouco isso que eu estou falando com vocês. É essa classe, vamos dizer, de emoções que fazem com que a gente tenha sofrimento, com que a gente tenha insatisfatoriedade, de sabor, né? É um pouquinho isso. Semana passada a gente falou de agressividade, né? Foi um pouquinho da minha última fala, essa ideia de como que a agressividade também nos faz sofrer e, sobretudo, sofrer o outro, né? Evidentemente. Então, vale a pena a gente refletir, talvez, dentro da nossa prática de meditação, como que essas emoções, aonde elas nos conduzem, o que elas nos fazem sentir, como que eu interajo com esse tipo de emoção, com esse tipo de pensamento, né? E aí hoje eu vou falar brevemente também, né, sobre uma outra, talvez, na verdade não é uma outra, não é singular, são expressões de um outro veneno, talvez, e de uma outra emoção que é muito aflitiva, que tem a ver com excessos sensoriais. Excessos sensoriais, né, por meio dos sentidos. E dentro da proposta do Kindness, a gente tem trabalhado essa ideia do excesso sensorial como algo que você sente prazer, algo pelo que você sente prazer, mas esse prazer gera um dano, ele gera um sofrimento para você ou para outra pessoa também. Ou seja, sempre naquela base compassiva, aquela base de compaixão, né? Então, eu vou falar um pouquinho desses excessos sensoriais e talvez, o que é o mais importante, né, como reconhecer isso e como, de certa maneira, trabalhar o que na tradição eu acho interessante, né, no início, eu acho bonita essa ideia de antídoto, né? Ou seja, um antídoto para esse veneno mental, aproveitando duas expressões da tradição. Então, o excesso sensorial é isso. Eu tenho prazer com algo que me dá uma sensação de prazer, mas mesmo assim aquilo causa dano, seja para mim ou seja para as outras pessoas. Tranquilo? É isso um pouco que eu tô falando hoje com vocês. Por exemplo, existem determinadas expressões desse excesso sensorial que são grosseiras. Então, por exemplo, eu tenho prazer, por exemplo, de tomar o que não é meu. Isso pode ser o roubo, pode ser a corrupção, pode ser... E aí a gente não precisa pensar, né, nas grandes corrupções. Eu acho que é interessante isso. São corrupções cotidianas que às vezes a gente vai submetendo, né? E é claro que isso a gente faz a outra pessoa sofrer, né? Quem é a vítima, vamos dizer, dessa corrupção, quem está do lado de lá, vamos dizer assim, fazendo essa dicotomia, ela vai sofrer, evidentemente, né? Independente de quem seja. Uma outra questão do excesso sensorial está muito relacionado a prazeres, mas a prazeres que podem, a longo prazo, me levar a ter sofrimento, né? Então, por exemplo, o excesso sensorial do prazer, por exemplo, de beber, a bebida, né? A bebida tem essa questão, ela é muito, muito disseminada e ela legalizada, isso é um complicador também, porque as pessoas, sendo maiores de idade, elas têm fácil acesso, né, à ideia da bebida. E aquilo, se a gente for se identificando, aquilo vai tomando uma proporção muito grande na nossa vida, né? Muito grande. Vai tendo um lugar, né? Vai se tornando algo que pode ser muito familiar, gera uma falsa sensação de segurança, né? Conhecida, o hábito ele é muito conhecido para nós, a gente tem uma relação muito próxima do hábito, só que aquilo, a longo prazo, certamente vai te causar mal em termos de saúde, e isso pode causar muito mal para as pessoas que estão à tua volta, né? Então, por isso essa ideia do excesso sensorial. A gente pode ter o prazer, mas aquilo vai causar um dano necessariamente, seja você ou as pessoas que estão à tua volta, né? A ideia também do excesso do sexo, por exemplo, né? A pessoa não medir muitos esforços para conseguir ter o sexo, para conseguir se relacionar sexualmente com outra pessoa.
Isso pode ser motivo de sofrimento para a pessoa, né? Quando aquilo lá vai tomando uma proporção na vida dela que ela não tem nenhum tipo de controle. Ou ainda, o excesso ele não precisa ser um excesso extremo. Não, é um excesso porque aquilo toma tanto lugar na tua vida que você gasta uma energia para aquilo e você muitas das vezes não consegue satisfazer. Você tem aquela ideia de escassez, né? Então, aí você sempre quer mais, né? Tem uma expressão interessante que eu acho sobre desejo, né? E entra um pouco desse desejo, o desejo que você quer pelo prazer, né? E aí, no caso, essa questão sexual a que eu estou me referindo. Que se diz o seguinte: o desejo é como o ato de você beber água salgada. Aparentemente pode matar a tua sede, né? Eu gosto dessa comparação, de vez em quando eu falo isso com as pessoas né? Com as quais a gente tem contato com o Mindfulness, com o Kindfulness, né? Nos grupos. Então é isso, te dá aquela falsa sensação que pode matar a sua sede, mas depois ela volta com muito mais força, né? Então, uma outra questão interessante relacionada a esse excesso é uma ânsia, por exemplo, por aquilo pela minha identidade, por exemplo, né? Existe algo bem interessante nesse processo, que tem a ver com aquilo que eu acabei de falar um pouco, essa ideia narcisista. Essa é uma ideia não compassiva, por quê? Porque ela só vê a mim mesmo, ela é autocentrada, né? Então, essa ideia narcisista de um eu que precisa ser satisfeito o tempo inteiro, né? Ele causa muito sofrimento para quem está sentindo, para essa pessoa que está sentindo, e também, evidentemente, para as outras. Então, por exemplo, essa ânsia por reconhecimento. Vocês já pararam para ver? Muitas das vezes a gente quer o elogio, assim, e a gente quer reconhecimento. E às vezes você se desdobra, você sofre, você faz uma coisa que você acha que está muito boa e não acontece nada. Não tem nenhum tipo de reconhecimento, assim, né? E se a gente vai se conectando com essa vontade de reconhecimento, essa vontade de elogio, essa vontade desse eu que quer ser massageado, assim, de certa maneira, né? A gente pode sofrer muito. Isso gera um sofrimento tremendo, assim. Essa ânsia por reconhecimento, ela tem uma outra expressão que é a ideia da crítica, né? A gente não quer ser criticado muitas das vezes, né? Eu estava conversando com um grupo muito querido hoje, ainda pouquinho, né? E eu estava contando para eles algo bem pessoal, assim, e que posso falar com vocês também, com todo mundo que está na live do Ciência Contemplativa e também no Zoom. Na minha época de mais jovem, assim, tinha uma expressão assim, a pessoa é muito mordida, né? Eu não sei se isso usa hoje, não. Eu já estou numa fase que eu não sei se as expressões todas que eu uso... Claro que não, porque as minhas filhas, às vezes, elas brincam comigo, falam, não, papai, não entendi nada que você falou. E para mim é super familiar, assim, a expressão. Aí você se sente, assim, um pouco mais velho. Aí você fala, a geração realmente deu uma divisão de gerações, assim. Mas na minha época era uma palavra que a gente usava, uma expressão que a gente usava, assim, o cara tá muito mordido. Não sei se isso ainda usa, né? Tem umas meninas aqui usa isso ainda? Vocês estão... Não, né? Bacana. Então acabaram com a minha esperança de ser entendido. O Alexandre tá brincando aqui que ele usa, que ele deve se preocupar. Mas é um pouco isso. O que é ficar muito mordido? Eu lembro muitas das vezes assim, às vezes a pessoa estava falando uma coisa comigo, não tinha nada a ver com uma crítica. Só que eu me identificava com aquela ideia de crítica. Eu pensava assim, ué, mas como assim? Eu fiz com tanto zelo a coisa, por que está me criticando e tal? E aí é interessante que a gente vai começando quando a prática vai fazendo sentido na tua vida, você fala assim, se eu ficar alimentando essa ideia de reconhecimento, essa ideia narcisista de querer o tempo inteiro elogio, de querer ser reconhecido, a gente vai sofrer muito. Muito. A gente vai ter um dissabor constante de vida, né? E é esse dissabor, é essa vontade, essa ânsia de ser reconhecida que é um pouquinho aquela ideia que a gente está comentando do excesso sensorial. Ou seja, eu tenho prazer por meio de um sentido, de uma sensação do elogio, né?
uma coisa extremamente importante, gente. Isso não tem nada a ver com aquele elogio que te faz florescer, né? Não tem nada a ver com o elogio que você faz sincero a alguém que fez algo bonito, algo bacana, algo tecnicamente legal. Não é problema nenhum isso. A questão toda, a gente estava nesse grupo com quem eu estava hoje mais cedo, a gente estava falando justamente isso. Esse limiar é que é interessante. A prática meditativa, ela te faz ter uma percepção realmente um pouquinho mais profunda do que está acontecendo. O que eu estou sentindo quando eu recebo esse elogio? Né? Aonde que a minha mente está indo? Para onde que ela está me levando? Será que ela está me levando para falar, poxa, que bacana, vou continuar fazendo isso porque está dando certo, né? Isso pode fazer sentido na minha vida, pode me dar propósito. Maravilha, não há problema nenhum quanto a isso, né? Agora, se essa coisa está virando algo que eu estou me acreditando muito, com propriedades exageradas, muito bom, e que eu vou ruminando aquela sensação prazerosa de realmente estar o tempo inteiro precisando desse elogio, precisando desse reconhecimento, aí certamente isso é um caminho muito eficaz para o sofrimento, é um caminho muito certeiro para essa insatisfatoriedade, né? E aí a prática de meditação, gente, é muito interessante, né? A gente pode estar enganando qualquer pessoa com a qual a gente está se relacionando o tempo inteiro. Só que se a gente está praticando, a gente consegue perceber o que está acontecendo na nossa mente. Então a gente não se engana. A gente começa a perceber aonde que a mente está se localizando, né? Um pouco isso assim. Deixa eu só ver aqui no chat aqui rapidinho, que eu acho que o Alexandre perguntou. Se seria uma necessidade do ego ser reconhecido para saciar esse prazer. Ser reconhecido para saciar, né, esse prazer. O Alexandre colocou aqui generosamente essa pergunta, né? Se isso seria uma necessidade do ego. Sem entrar numa questão muito técnica dessa ideia de ego, porque na verdade vão ser várias possibilidades de conceituação, o que eu estou trazendo é um pouco essa ideia de narcisista, né? Um pouco essa ideia assim, eu preciso sempre do elogio, eu preciso sempre do reconhecimento, e quando eu não tenho, aquilo me faz sofrer. Isso é um processo que é muito particular, né? Então assim, eu percebo isso muito em mim, e aí eu vou vendo. E não tem jeito de antever tudo, né? De prever todas as situações. Isso é muito legal. A prática é bem isso. A gente pratica formalmente aquela prática que eu dedico um tempo, e eu começo a observar o que é familiar na minha mente, né? E essa ideia de soltar, pessoal, a gente tem às vezes uma noção assim, isso é fácil, né? Chega o pensamento, eu solto. Isso eu sei fazer, né? É tranquilo. Pessoal, isso é um trabalho para uma vida, assim, é bem legal isso. Eu me dou conta um pouco disso, que isso é um trabalho para uma vida inteira. A gente sempre vai estar... A meditação não é um período de vida, assim, né? Ela acaba sendo um processo que eu vou aplicando na minha vida inteira. Eu gosto da palavra processo. Não é só uma prática. Eu não acho, assim, com toda sinceridade, não vejo nenhum problema, às vezes a gente usa isso no cotidiano. Mas às vezes as pessoas falam assim, a meditação é uma ferramenta, meditação é um instrumento. Eu gosto, até por trabalhar com linguagem, eu acho que as palavras, elas têm... A gente pode tentar colocar as palavras de uma maneira que elas possam fazer mais sentido para os outros. Então, eu gosto muito da palavra processo, o processo de meditação. Porque aí entra uma série de questões que a gente vai trazendo, né? Compreendendo, procurando aplicar. Então, só para tentar fechar esse comentário, né? Não é nem no sentido de ensinar, de ser uma resposta, é muito no intuito de tentar ajudar. Eu diria que a gente precisa ver aonde a nossa mente está indo. Isso é só a gente que reconhece. Como que eu me sinto, por exemplo, desse reconhecimento? Como eu disse, não é problema nenhum se eu recebo esse reconhecimento e aquilo eu me regozijo, eu me alegro, né? Não, que bacana, que bom, assim, as pessoas viram sentido nisso que eu fiz, né? E pronto, aí assim, aí eu brinco que é a vida que segue, né? O problema é a ruminação, né? Se eu vou ruminando aquilo, aí nossa, como eu tenho propriedades boas, não, como que eu sei fazer isso e tal. Se a gente vai ruminando um pouco essa ideia, aí eu acho que ela vai ficando um pouco inflada, ela vai ficando um pouco autocentrada demais, né? Não sei se ajudei, Alexandre, mas
A minha ideia é essa, é a gente, pelo processo de meditação, ver onde que a nossa mente está indo, depois, por exemplo, do elogio, ou depois de uma crítica. A crítica é mais legal ainda, né? Porque a crítica, ela fere um pouquinho essa ideia de narcisismo, essa ideia de autocentramento. Eu gosto muito da crítica hoje em dia, assim. Hoje em dia eu gosto, ela não é confortável muitas vezes, né? Ela dá aquele gostinho, assim, aquela sensação, mas eu gosto dela, porque ela faz a gente refletir. E a crítica, geralmente, se ela for sincera, então ela é maravilhosa. A crítica sincera, ela ajuda muito a gente a crescer, né? O Karnal, ele tem uma fala interessante que ele fala, é mais ou menos isso, que aquilo que te deixa muito confortável não vai te fazer crescer em nada. Pode fugir, assim, um pouco isso, né? É mais ou menos isso a fala dele. E é um pouco isso, talvez. Se a gente não está pronto, né, pessoal? Existe uma ideia de inacabamento muito grande na nossa vida. E isso não é ruim, esse inacabamento é no sentido de não achar que eu estou pronto. Né? Sempre a gente está florescendo, sempre a gente está tendo outras possibilidades. Né? E eu acho isso muito bonito, a prática. Pois não, Francilinda quer fazer uma pergunta? Ou comentar alguma coisa? Fica à vontade. Bom demais também, querido. É bacana. A Francelinda tá fazendo uma pergunta super bacana, assim, um comentário também, não só a pergunta como um comentário. Como perceber a origem um pouco dessa inquietação, né, Francelinda? Eu tô falando porque talvez eles não tenham te escutado por causa do áudio. Como a gente perceber a origem dessa inquietação. Olha só que interessante, eu aprendi isso também uma vez desse grande professor que é o Mathieu Ricard também, num livrinho que chama Felicidade. Esse livro, ele em 2007 foi escolhido o livro o livro mais bem escrito assim sobre assuntos asiáticos. Achei engraçado, acho que é da revista Time, sabe? Mas é um livraço assim, é muito legal. Um título assim meio que guarda-chuva, né? Felicidade. Mas o livro é super bacana. Ele traz várias pesquisas. Ele é um grande cientista da mente e é um grande pesquisador também, o Mathieu. Conhece muito de neurociência, muito, muito, muito. Vale a pena essa leitura, chama Felicidade, um nome fácil de gravar, né? Do Mathieu Ricard. O Mathieu ele vai dizer o seguinte, na prática meditativa, né, e na prática contemplativa, que é um pouco não, é essa do Kindness, que a gente está adotando muito, você não necessariamente você não fica procurando assim a origem, por exemplo, por que você sentiu aquela raiva, não é bem a origem. Olha só que interessante. É um pouco você começar a aprender a conhecer esse seu espaço mental até o ponto que esse pensamento de raiva vai chegar e você simplesmente vai soltá-lo sem ele causar muita impressão na sua mente. Ele dá o exemplo bonito, a metáfora, assim, como se fosse um pássaro atravessando o céu. O pássaro não modifica em nada a estrutura, a essência do céu. Né? Então é um pouquinho isso, assim. Por quê? É diferente de outras práticas, né? Se a gente pegar, por exemplo, práticas relacionadas à tradição da psicologia, da psicanálise, por exemplo, e que são super válidas, não tem nenhuma crítica, óbvio que não, mas eu digo assim, elas vão trabalhar essas questões de origem às vezes, né? Dependendo quem sou eu para falar aqui com riqueza de detalhes, porque eu não sou psicólogo, então eu não saberia. Mas eu sei sim, até por já ter feito terapia, eu sei que tem um pouco essa ideia de origem, de procurar saber a origem. Na prática contemplativa isso não acontece, não é muito o escopo, não é muito essa ideia. A ideia é a gente começar a perceber esses fatores mentais, esses estados mentais chegarem, né?
perceber onde eles levam minha mente, se eles levam a mente para um estado mais de bem-estar, de florescimento e de um hábito que vai ser compassivo, ou o contrário. Se a minha mente está indo para essa ruminação negativa, para essa ruminação que me faz pensar que a minha vida é só para mim, eu preciso ter um alto prazer, uma autossatisfação, né? Então é muito isso, é perceber como que a minha mente está se alocando, né? É bem essa ideia. Um pouco sem a preocupação, vamos dizer assim, por que isso aconteceu, a origem disso aqui que está mal resolvido, não é muito essa a perspectiva, tá, Francilinda? Eu estou te falando um pouco pelo que eu conheço da prática meditativa, né? É óbvio, e aí também até acho que é possível falar isso, pode acontecer de você ter alguns insights, né? Isso aconteceu porque realmente foi uma coisa bem mal resolvida com o que aconteceu com essa pessoa que é próxima a mim, e aí eu estou tendo esse tipo de pensamento em razão disso. Mas aí não é isso que é perseguido. Você ficar procurando, por exemplo, a origem. Não, de forma alguma eu estou dizendo que isso não seja importante ou que não seja válido. Mas eu estou falando um pouquinho da perspectiva que é a que a gente adota, né? Da prática de meditação nesse sentido. Quais os pensamentos estão chegando e o que eu faço com eles? Eu me agarro a eles e sigo e vou agir de uma determinada forma, eu vou agir no mundo de uma determinada forma, né? Ou então eu percebo aquele pensamento e eu vou adotá-lo, se ele for benéfico para mim, para todas as pessoas, ou então eu vou simplesmente aprender a me acostumar, a me familiarizar, né? O conceito de meditação como bhavana, né? Como cultivo, é muito bonita essa tradução, é a gente se acostumar a se familiarizar com determinados estados que também são benéficos. Isso é uma outra possibilidade. O que eu estou me identificando? O que eu quero cultivar para mim e para as pessoas? Qual é a resposta que eu quero dar para o mundo, assim? Né? E aí, por isso que a base da compaixão ela é fundamental. As minhas ações elas vão me conduzir e conduzir as pessoas a mais bem-estar, a mais florescimento, a um estado, por exemplo, agora, né, nesse momento que a gente está passando, do isolamento, de incertezas, né? E as coisas são incertas mesmo, não é por conta da Covid, né? As coisas são absolutamente incertas, a gente não tem muita garantia. A prática ela vai te colocando no seguinte patamar. Independentemente dessa insegurança, eu tenho que estar com contentamento nessa insegurança, né? Eu posso buscar contentamento. Eu vou pedir licença para falar hoje uma coisa muito simplesinha, mas que faz sentido para mim. A gente estava arrumando casa, né? Então todo mundo do mundo está experimentando esses afazeres. E a gente estava conversando sobre as duas possibilidades de arrumar casa, né? Falando de uma forma muito simples. A gente pode arrumar a casa reclamando que está fazendo isso, que tem que limpar, que tem que passar, que tem que cozinhar, que tem que limpar de novo, que tem que cozinhar de novo, e assim vai. Ou eu posso ver naquilo um momento de prazer, de contentamento, de estar fazendo aquilo com carinho. Eu estou fazendo... a gente tira lixo de 2 em 2 dias, né? Aí eu estava tirando lixo. E aí eu estava pensando um pouco nisso, assim. Falei, ó que bom, eu estou tirando lixo, né? Eu tô tirando lixo que pode... Não tá legal, é o resíduo aqui que eu não preciso ficar agarrando. Eu posso liberar o lixo, né? Então, se a gente pensar um pouco a metáfora dessa ideia a gente pode soltar esses lixos que a gente às vezes vai carregando, né? E lixo nesse sentido, o sentido que eu estou querendo dar é daquilo que pode me causar sofrimento e pode causar dor para as pessoas que estão perto de mim, né? São escolhas e que são escolhas de momento a momento, né, gente? Não tem uma regra rígida, não tem uma lista, né, de fatos para a gente se amparar e assim, não, tem que ser só assim, não pode ser desse jeito, não tem como, né? E aí eu acho que isso é o mais bonito, essa ideia também da gente estar tendo que trazer o presente e de uma forma muito visceral, né? Quais as escolhas que eu posso ter no presente? A prática da meditação ela vai ajudar muito a nos ancorar para a gente ter um olhar um pouquinho mais aberto, mais espaçoso, para eu perceber o que eu quero fazer, né? Onde eu quero chegar, como que eu quero me relacionar com as pessoas que estão comigo,
e aí a resposta vai estar muito naquele momento. Como eu vou agir de maneira mais compassiva, mais benéfica, com o meu coração mais pleno, né? Ou então, se eu for no piloto automático, é um pouquinho desastroso, né? Eu posso muitas das vezes agir aí um pouco dessa forma narcisista, né? Assim, não vou levar o lixo, que hoje eu estou sem paciência de levar lixo. Vai virar um caos, né? Gente, eu me estendi até um pouco da minha fala, e aí eu queria fazer uma prática de 3 minutos para a gente encerrar. Vocês se importam? E aí, quem puder ficar mais 5 minutos, né, para a gente se despedir, a gente vai fazer essa pratiquinha e tentando refletir um pouco sobre isso, né? Eu costumo dizer sempre que quando eu preparo uma fala assim, né, e acho uma generosidade muito grande do Lama estar dando essa oportunidade para a gente falar, né, de certa maneira, como instrutores do Ciência Contemplativa, né? Toda vez que eu preparo vendo assim, o que eu preciso aprender mais? É bem interessante isso, assim. Então, na verdade, eu não tô, e tô falando isso com muita sinceridade, eu não tô aqui numa postura assim, estou ensinando vocês a prática meditativa, o que vocês devem fazer, o que vocês não devem. É muito mais assim, eu preparo, mas assim, eu falo, como que isso pode fazer sentido para eles, mas que eu preciso aprender e praticar mais. Então é bem isso, né? Como que eu posso fazer isso de uma maneira um pouquinho mais natural para a minha vida, né? E talvez para a vida de quem está escutando, né? Então a gente vai fazer a prática e aí depois a gente se despede. Que nós possamos, nesse momento, adotar uma postura com a coluna ereta. Se nós estivermos na cadeira, os pés eles vão estar bem ancorados no chão, fornecendo uma base para que a gente possa sustentar essa coluna por alguns instantes. Os nossos ombros eles vão ser importantes na prática, na medida que eu vou soltando o ombro. E talvez essa metáfora de soltar o ombro, ela possa também se estender a todo o resto do corpo e, sobretudo, numa postura da mente. Uma mente que vai se tornar mais aberta, mais espaçosa, menos apegada. Iniciando essa brevíssima prática, nós vamos trazer a nossa percepção auditiva. E nesses momentos em que a gente for escutar, nós não vamos relacionar esses sons a rótulos, nós não vamos trazer a ideia de gosto ou não gosto. Ou seja, nesse momento, eu não vou adotar uma postura julgadora. Como se fosse a primeira vez que nós estivéssemos escutando, nós vamos simplesmente nos abrir ao som que estiver acontecendo nesse momento. Alguns sons mais sutis, outros mais potentes, alguns mais próximos, outros mais distantes. A minha âncora meditativa, então, vai ser a sensação auditiva. Se houver um espaço entre um som e outro, percebe isso também. Se houver silêncio, também percebe. Se abre a qualquer coisa que estiver acontecendo na tua experiência agora. Essa percepção dos sons, ela pode ser adotada talvez algumas vezes durante o dia.
em que conscientemente eu trago uma pausa. Uma pausa que pode dar frescor, que pode me conectar com a prática de meditação. Algum som pode ser interno do nosso próprio organismo. Se faz consciente disso, trazendo curiosidade. E assim, com essa pequena pausa, que nós nos abrimos, a percepção auditiva como âncora de meditação, nós podemos suavemente começar a nos movimentar, encerrando essa breve prática, mas talvez procurando de forma simples manter esse estado de abertura, de espaço e de presença. Então, gente, essa prática é uma prática muito curta, né? E que trabalha essa ideia sensorial também. Dentro de Kindfulness, esse é um aspecto com esse mesmo nome, aspecto sensorial, em que nós trazemos a atenção, a consciência plena por meio das percepções sensoriais. Então, isso pode ser pela percepção tátil da respiração, pode ser numa caminhada em que eu procuro ali perceber realmente o que está acontecendo naquela caminhada em termos de sensações, meu pé tocando o chão, do que acontece, meus músculos sustentando o corpo. Posso perceber a sensação de temperatura nessa caminhada também, que vai variar, né? Pode estar mais frio, mais quente. Eu posso estar me aquecendo pelo exercício. Então, isso também eu vou trazendo essa percepção do agora por meio das sensações, né? E o que a gente fez hoje é algo que às vezes a gente esquece de escutar. E esquece de perceber o contentamento de estar escutando, né? Então, é um pouco para chamar a atenção. Eu posso dar uma pausa e aí eu começo simplesmente a escutar. A gente poderia se estender um pouquinho nessa prática de percepção sensorial dos sons, mas a gente fez curtinho justamente para, talvez para quem ainda nunca tinha feito, aprender um pouquinho a prática, né? Como se faz, e também para quem já fez, lembrar que é possível trazer consciência plena também para os sons, tá bom? Gente, eu fico muito grato, mais uma vez, é uma alegria muito grande estar sexta-feira à noite com vocês. É muito legal a gente poder estar praticando junto, poder estar aprendendo junto, conversar sobre meditação, sobre Kindfulness, né, sobre Mindfulness integral e harmonia emocional, que é o nome completo, vamos dizer, do programa Kindfulness, é Kindfulness, Mindfulness integral e harmonia emocional. Então é muito isso, a ideia nossa de tentar, por meio da prática, essa prática que é constante, que é cultivada por meio da nossa vida, né? Nesse processo que a gente falou, trazendo mais florescimento, mais contentamento e mais bem-estar, tá bom? Então, um grande abraço para vocês, tenham um ótimo final de semana e muito obrigado pela presença de todo mundo. Tchau, tchau.